boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao Salão de Ideias da 23ª Bienal Internacional do Livro. Esse é um dos 6 espaços de programação que tem a curadoria do Sesc São Paulo. Bem, essa mesa, Cinema Militante, uma crítica visual do mundo, pretende discutir as fronteiras entre ficção e o documentário como denúncia político-social. Discute também o cinema e como o cinema de ficção dá conta da crítica da realidade. Para discutir esse tema, a gente conta com a participação de Evaldo Morcazel, formado em Cinema e Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, no Rio, e editor cultural do jornal O Estado de São Paulo. Dirigiu, entre outros filmes, Do Luto à Luta. Também contamos com Tata Amaral, que é uma das mais talentosas e premiadas realizadoras da cinematografia recente. Com seus longas-metragens, conquistou mais de 50 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Dirigiu Um Céu de Estrelas, 1997, e Antônia, entre outras produções. Contamos também com Paulo Sacramento, que é formado em Comunicação Social, com habilitação em Cinema pela ECA USP. Dirigiu e produziu e montou o documentário de longa-metragem O Prisioneiro da Grade de Ferro, em 2004, Amarelo Manga, Cronicamente Inviável e Quanto Vale ou É por Quilo, entre outros. Para mediar essa mesa, temos a participação do jornalista e tradutor, colunista da Folha de São Paulo, José Geraldo Couto. Tenham todos um ótimo debate. Bom, boa tarde. A Luciana já apresentou aqui os membros da mesa, não quero tomar muito tempo com isso, né? Até porque são realizadores bastante conhecidos e importantes. O que eu acho interessante aqui comentar antes de propor uma questão para eles, para os 3 debatedores, é que, com exceção do Evaldo, que até agora está mais concentrado, digamos, no documentário, né, na sua realização cinematográfica, tanto a Tata como o Paulo Sacramento trafegam mais ou menos entre essas duas vertentes, né, o documentário e o cinema de ficção. Mas eu queria propor uma questão só para iniciar, para os 3, como um ponto de partida. Claro que cada um deles vai falar o que desejar a partir da sua própria experiência, mas eu queria propor uma questão só como ponto de partida, né? O Godard, né, o cineasta francês Jean-Luc Godard, ele tem uma frase que ficou famosa, que ele diz que todos os grandes filmes de ficção tendem para o documentário, assim como todos os grandes documentários tendem à ficção. Eu queria propor isso como perguntar para cada um dos debatedores, né, como eles veem essa frase, como eles interpretam isso e qual a relação disso com que eles veem dessa frase, dessa ideia, com o trabalho deles, né, como realizadores. Então, vamos começar com a Tata, né, por uma deferência, e depois a gente pode passar para o Paulo ou para o Evaldo, indiferentemente, quem preferir falar antes. Então, Tata, por favor. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e do lado dos meus colegas, incluindo o Zé. Como colega, porque sempre acho que crítico é um colega. Já, mas sempre um parceiro, né? A crítica ela sempre está do lado, né, da realização ou perto. Pois é, né, o bom filme. Tenho certeza de que, desde o meu primeiro longa, eu busquei uma longa de ficção, né, Um Céu de Estrelas, eu busquei uma aproximação com uma mise-en-scène que beirasse o documentário, por mais que ela tivesse uma certa elaboração, ensaio, e tudo mais, né? Então, acho que, pelo menos por aí, de alguma maneira, eu me identifico com essa frase, né? Com a ideia da ficção pender para o documentário. Mas eu não acho que seja esse o sentido da afirmação do Godard. Eu acho que, talvez, ele, né, no contexto em que ele disse essa frase, ele estava buscando
dizer, né, ele estava buscando um atrito, né, da ficção com a realidade e do documentário com a ficção. Um atrito no melhor sentido, né, um atrito pela aproximação, né, não pela oposição. E acho que faz sentido, né, porque muitas vezes a gente até ouve frases assim mais ou menos banais, né, se fosse um filme ninguém iria acreditar, quando a gente se refere a um fato. E às vezes o inverso também é verdadeiro, né? Você fala já aconteceu, né? Escrever um céu de estrelas, por exemplo, né? Me lembro o Paulo Raum que me disse que ele saiu do cinema e falou: isso não pode acontecer, não é verdade, não é verossímil essa história. E aí ele saiu e viu uma briga horrorosa em frente à casa dele, num apartamento em frente, e aí quando ele me contou, ele pensou nisso, né? Falou: poxa, eu acabei de dizer que não podia acontecer e aconteceu horas depois. E era verdade. Mas isso nos traz a questão da verossimilhança interna, né? Porque não necessariamente uma história ela é verdadeira porque ela corresponde à verdade, né? A verdade na ficção ela responde a outras regras, que é a verossimilhança interna, que é a maneira como você constrói o discurso e você cria a verdade naquela obra, né? Você vai criando por aproximações ou por códigos que você vai construindo dentro dela e tudo mais. Agora, o que eu quero mesmo dizer é que, quando eu faço os meus filmes, que, em geral, são de ficção, embora eu também tenha trabalhado bastante com o documentário, eu estou sempre me referindo a aspectos da realidade e da sociedade que me tocam. Por mais que sejam histórias absolutamente pessoais e particulares, com atores, e, em geral, histórias intimistas, elas têm sempre uma cama, digamos, um fundamento, um contexto social e muito urbano, e que tem muito a ver com São Paulo, por mais que elas sejam filmes e histórias que possam acontecer em diversas partes do mundo e do Brasil, evidentemente. Essa relação, uma vez eu tive um insight, né, com a casa onde eu cresci, que era um apartamento na Major Quedinho, em cima da Avenida 9 de Julho. E esse apartamento tinha um terraço assim arredondado, está lá até hoje, tem uma era assim, é super bonito. E a minha sala, eu via 9 de Julho, porque tinha uma vidraça, né, do chão à parede. E eu acho que eu cresci assim, né, dentro dessa casa, só que vendo a cidade inteira ali, né, anoitecia, amanhecia. Eu tinha muita insônia, então eu amanhecia muito naquela sala e os carros iam passando. Então, essa relação, né, da intimidade, ela é completamente, né, a minha casa era fechada, né, era íntima, era um espaço íntimo aquela sala. No entanto, eu estava ali, né, na cidade. E eu acho que isso, de alguma maneira, definiu a minha maneira de tratar na ficção os dramas pessoais, né? Eles têm uma ligação simbiótica, não é? Sabe? Eles estão ali, eles acontecem ali, naquele cenário, né? Não é nenhuma, não sei se um é espelho do outro, nem avanço nesse sentido, né? Mas isso fica mais claro, por exemplo, num filme como Antônia. Tem uma cena que eu gosto muito, que a personagem sobe, ela briga com o marido embaixo, aí ela sobe para a laje, e, num determinado momento, a gente vê que está amanhecendo e que ela está num espaço aberto, né? Só com a correção da câmera a gente percebe isso, e por sorte a minha, é um amanhecer maravilhoso. Essa natureza, essa natureza, né, enfim, esse mecanismo com o qual eu acabo operando, ele faz com que os elementos
do real, né? Eu não gosto muito de falar da realidade, porque a realidade eu sempre acho que é uma construção, um ponto de vista ou um recorte. Mas esses elementos do real, eles acabam invadindo realmente, né? As histórias que eu conto, invadindo de uma maneira, impregnando e contaminando. Né? Acho que não é nem uma invasão, acho que é muito mais uma contaminação, de tal maneira que eu acho que eles ficam indissociáveis. E por decorrência, a ideia também, né, do dentro e fora, ela acaba acontecendo em quase todos os meus filmes. Talvez o mais claustrofóbico seja Um Céu de Estrelas e depois Através da Janela, sempre tem uma relação, né, com dentro e fora, com a janela e com coisas que acontecem lá fora. E como existe essa contaminação, evidentemente existe uma contaminação de um aspecto social que esse sempre me é muito caro e que acaba, para voltar, né, para chegar ao nosso tema, acaba tocando numa espécie de militância em prol, né, o que, de novo, se contamina por algum ponto de vista que é uma reflexão minha sobre algum aspecto do real ou do social enfim, do coletivo, digamos assim. Acho que para começar, that's it. Ótimo. Não, depois eu vou te fustigar com outras perguntas. Tá bom. Mas, então, o Evaldo prefere ficar para o fim. Paulo, você falaria sobre o seu ponto de vista, por favor? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite aqui para o pessoal do SESC, do Bienal. A gente está falando, pensando um pouquinho sobre o cinema e essas questões todas que estão por trás do nosso trabalho aqui. Né? Acho, enfim, a gente poderia passar horas ou dias aqui falando um pouco sobre essa questão documentário e ficção, que é sempre uma discussão muito interessante, uma discussão que não se fecha nunca, né? Porque, afinal de contas, qual a definição de documentário? Qual a definição de ficção, né? Acho que dá para a gente fazer definições bastante sofisticadas e talvez a gente só chegue próximo do que efetivamente diferenciam essas duas coisas, se a gente pensar elas de uma maneira mais pura. Mas, para o espectador, né, normal, comum, enfim, o que é exatamente assim essa questão de ficção e documentário, né? E muitas vezes assim, até algumas vezes me falaram isso já em alguns debates ou coisas que eu estava participando e me falaram assim: é fácil, ficção é quando é mentira e documentário é quando é verdade. E não é exatamente isso, né? Muito pelo contrário. Mas, enfim, as pessoas, embora talvez não saibam, né, dizer exatamente o que é uma coisa, o que é outra, existe um sentimento, assim, um pouco que nem a famosa frase da Cecília Meirelles sobre a felicidade, né, a liberdade que o sonho humano alimenta, que ninguém sabe definir e não há quem não entenda. De certa maneira, todo mundo sabe mais ou menos o que é um documentário puro e o que é uma ficção. Existe alguma coisa que em 20 segundos você bate o olho e, a menos que aquele cineasta esteja um pouco brincando e trabalhando de uma maneira mais sofisticada, justamente essa fusão de gêneros ali, as pessoas, né, elas ficam confortáveis, mais ou menos, também em falar: é um documentário, é um filme de ficção. Então, eu acho que um viés possível de falar hoje, que eu acho interessante, é justamente para essa coisa da militância, né? Do engajamento também. Porque eu acho que existe uma vocação do documentário, e também as pessoas sentem isso, que os documentários eles normalmente têm um engajamento ou têm uma militância por trás, o que também não é a pura verdade, porque você pode muito bem ter documentários que não sejam engajados em nada. Você tem documentários poéticos, você tem, enfim, se for enquadrar e rotular os filmes, né, em ficção, documentário, só em documentário você pode abrir mais 10 rótulos diferentes de tipos de documentários, né, e procedimentos documentais que você pode ter.
eu acho que essa coisa da militância, né, do engajamento, também é curioso, porque às vezes você parte de uma coisa, vai para um caminho totalmente oposto e acaba voltando para o ponto de origem, né? Eu acho que tudo em cinema sempre parte um pouco da vontade do realizador, né? O que no fundo ele queria? Qual era a primeira ideia, né? Antes de começar a juntar uma equipe, antes de escrever um roteiro, antes de começar uma pesquisa, enfim, o que te move a fazer aquele filme, enfim. E pelo menos para mim também, é muito difícil para mim falar sobre verdades absolutas, então eu gosto muito de falar da maneira como eu encaro o fazer cinematográfico, enfim, essa atividade. Eu sempre parto de duas coisas, assim. Ou eu quero fazer um filme sobre alguma coisa que eu entendo muito bem, né, e quero fazer uma leitura daquilo e tentar me comunicar sobre aquilo, ou então eu quero fazer um filme sobre uma coisa que eu não conheço nada, né? E a minha experiência mais radical de documentário que eu tive, que foi a direção do Prisioneiro da Grade de Ferro, era um filme sobre o sistema carcerário brasileiro, uma pesquisa longa, enfim, um filme que eu demorei muito tempo fazendo, mas que, quando eu comecei a fazer aquele filme, eu queria fazer aquele filme justamente porque eu não sabia nada sobre o documentário. Então, como é que alguém ia me dizer, sabe assim, que esse era um filme engajado em alguma coisa ou outra, quando eu fui fazer um filme sobre uma coisa que eu não sabia, né? Eu usei o cinema para aprender, para conhecer pessoas, para pensar sobre um tema, né, nacional da maior importância e tal, do qual não existia muitos trabalhos em nenhuma das áreas, enfim, pouquíssimos livros, quando eu fiz o filme, que faz 11 anos atrás. Mesmo na área audiovisual, eram muito poucas as referências e alguns curtas-metragens mais interessantes, e, via de regra, o que a gente via na televisão, que se resumia a violência e fuga ou coisas assim, e que eu achava que existia um universo muito maior do que isso, e realmente descobri com nesse tempo que aquele universo, enfim, tudo aquilo que eu estava querendo saber e que a mídia não se interessava em mostrar, né, era muito, muito rico. E, enfim, de lá para cá, eu acho que muitos outros filmes também foram feitos e muitos ainda haverão de ser feitos, porque os assuntos não se esgotam, né? Então, é curioso como um filme que surgiu sem nenhum engajamento, porque eu não tinha nenhuma ideia pré-concebida sobre aquilo, e, aliás, é sempre um bom começo de filme você não querer provar uma tese, né? Citando, já que a gente começou citando o Godard aqui, eu também queria citar o Orson Welles, que o Orson Welles ele dizia que um filme ele morre quando ele se torna mero veículo de uma mensagem, né? Se você quer passar uma mensagem, acho que talvez o pior meio para se fazer isso seja um cinema, né? Eu acho que o cinema é perfeito para você sugerir coisas, para fazer as pessoas pensarem sobre um assunto, mas bastante complicado para você querer ensinar, ou alguma palavra que se pareça com essa, os espectadores, né? Curiosamente, quando eu estudei na USP Cinema, a matéria de documentário que a gente tinha se chamava Cinema Educativo e Documental. Era o nome da matéria, né? Porque existiu, enfim, um cinema efetivamente educativo na década de 30, enfim, 40. Você ensinava, tinha curtas-metragens para ensinar, por exemplo, como você cavar um poço, né, para você tirar água. Seria bem interessante, inclusive, hoje em dia, que estamos precisando muito de água, recuperar os curtas do Humberto Mauro. Mas, enfim, toda essa coisa, hoje em dia, soa muito antiga, assim, não é? A gente pensar nesse cinema educativo, enfim. Eu acho que o cinema a gente descobriu uma maneira bem mais interessante de tocar as pessoas num outro ponto, e eu acho isso muito mais rico e muito mais interessante. Eu acho que também o próprio cinema político ele também ele mudou, né? Se a gente pensar em termos de filmes efetivamente engajados, toda vez que eu penso um filme engajado, eu me lembro de Solanas, né?
Me lembro da Hora de los Hornos, por exemplo, que é um filme que foi feito para se discutir uma questão política clara, e o filme parava a cada 15 ou 20 minutos e entrava na tela assim escrito: 15 minutos para discussão. Então parava o filme, as pessoas discutiam 15 minutos aquele tema, o filme continuava. Mais 15 minutos, parava de novo. Era um filme para assembleias mesmo, assim, para formar politicamente e tal. E muito interessante mas hoje em dia é um pouco extemporâneo, assim, eu acho, né? Eu acho que não tem, a gente já não tem espaço para esse tipo de coisa. Mas, enfim, levantei algumas coisas assim que me passam pela cabeça sobre esse tema, né? É um tema bastante amplo e que dificilmente também a gente vai conseguir, né, tocar com maior profundidade. Eu acho que a gente vai levantar questões para serem pensadas assim. E depois fico muito curioso também de saber, né, por que motivo vocês vieram para cá para falar sobre cinema militante, né? Fiquei muito curioso de vir aqui para falar, mas também para ouvir, mais para ouvir. Legal, obrigado, Paulo. Então, vou passar para o Evaldo, já tem fazendo aqui uma ponte, né? O Paulo Sacramento falou do filme dele, O Prisioneiro da Grade de Ferro, né? Que tinha uma característica importante na sua própria fatura, né? No seu próprio método de realização, que era o fato dele dar a câmera para os próprios prisioneiros filmarem o seu cotidiano e mostrarem a sua visão, né? E o Evaldo tem vários dos documentários dele, de certa maneira, também se dedicam a dar voz àqueles que normalmente não têm voz, né? A margem da imagem, a margem do concreto, a margem do lixo, né? São filmes que tentam justamente dar voz àqueles que estão à margem, àqueles que não têm normalmente uma voz no espaço público e no espaço de discussão política, né? Então, talvez tenha a ver. Não, dar voz talvez seja complexo, um pouco. Né? Não, mas todas as pessoas têm voz, ninguém dá voz a ninguém. Não, dar voz é assim, você permitir que a voz que não se manifesta publicamente ou que não tem uma difusão nos canais habituais passem a ter, né? Um pouco. Depois a gente envereda, só começando o tema geral aí. Eu acho, por exemplo, essa questão do documentário, da ficção, né? Se a gente pensar, por exemplo, todos os grandes momentos da história do cinema, né? O neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague, o cinema novo, o cinema soviético lá, digamos, a chamada escola soviética, vocês viveram momentos de problematização dessa questão da representação do real. Então, eu acho que na verdade, e sobretudo hoje, no cinema contemporâneo, né, que há uma sofreguidão pelo real, por atores não profissionais, né? Parece que há um revival do neorrealismo hoje, né? Então, me parece assim que essa discussão, eu acho que de tão batida, ela virou até um modismo contemporâneo. Eu acho que há um excesso de uma deliberada hibridização do real com o ficcional na produção contemporânea. Isso nasce de um dispositivo que é espontâneo. Eu acho que, quando isso é buscado de uma maneira artificial, me parece modismo. E hoje isso é uma marca forte do cinema contemporâneo, como se a ficção tivesse em crise, né? Parece que a ficção contemporânea precisa de muletas documentais para legitimar a veracidade das imagens ficcionais que estão sendo criadas. Isso me parece uma balela, até porque as nossas lembranças mais longínquas, a nossa infância, são processos de autoficcionalização de cada um de nós. O real é uma ficção, né? A gente é linguagem. Então, me parece, não sei, às vezes desmesurado. Eu acho que, sei lá, o Jorge Bodansky, em 1974, fazendo Iracema, ele quis hibridizar lá o Paulo César Pereio. Ele criou um docudrama, mas, ao mesmo tempo, ele documentou as queimadas na Amazônia.
digamos assim, na verdade, o que deveria estar em discussão, acho que é o dispositivo que você, a coerência do dispositivo que você cria. E parece que, sei lá, que a arte contemporânea ela é muito isso. Ela é construção de dispositivo. Então, eu acho que não sei, essa questão do real, o real, para Robert Bresson, que é digamos, que nunca fez um documentário, era o automatismo dos corpos e a fosforescência, a alma, reluzindo na alma dos modelos que ele criava. Ele buscava obstinadamente o real como dentro da ficção propriamente dita. Por exemplo, o Jean-Louis Comolli, que é um autor que eu gosto muito e que acredita piamente nessa questão do documentário, do engajamento do documentário. Por exemplo, para esse realizador e ensaísta francês, o Jean-Louis Comolli, que escreveu um livro que me parece muito interessante, que eu já li algumas vezes, que se chama Ver e Poder. O Jean-Louis Comolli, esse livro, na verdade, ele analisa as construções de poder, as relações de poder na construção do olhar da sociedade do espetáculo contemporâneo. E o Comolli, por exemplo, para ele o real é uma fratura, é uma brecha, é uma fresta que você abre com a linguagem do filme documentário nessa roteirização da sociedade do espetáculo contemporâneo. O Eisenstein, de repente, o real para ele era as estruturas de pensamento que ele queria colocar no cinema que ele fazia. Agora, voltando a essa questão só do engajamento, assim, eu acredito no engajamento. Assim, há alguns anos atrás, o grande documentarista João Moreira Salles fez uma série de defesas aí de uma chamada obsolescência do filme documentário, né? De uma aparente inutilidade. Então, o documentário não teria... Ele teve uma experiência traumática com a truculência do poder público no Rio de Janeiro e talvez ele tenha enveredado por essa defesa, né, da obsolescência, da inutilidade. Obsolescência é uma palavra até, se você pensar em termos da indústria, nefasta, né, que tudo se torna obsoleto hoje para você estar sempre consumindo. E eu não concordo com essa. Eu acho que, assim, eu acredito, sobretudo em tempos digitais, no engajamento, seja de um documentarista de classe média ou de classe abastada, ou dos próprios personagens que eram temas de documentários que hoje se filmam. O projeto Vídeo das Aldeias é um projeto de uma potência política absurda, entendeu? E não precisa ter mais intermediação de um cineasta bem intencionado de classe média para dar voz a ninguém. Entendeu? Ninguém dá voz a ninguém, as pessoas existem. Na verdade, o Comolli, ele tem até um texto que ele brinca com essa ideia, ele fala que o filme é o atrito dos corpos, né? Ou seja, você vai lá e assim, eu li um texto recentemente de um pensador franco-argelino, o Jacques Rancière, e ele fica tentando discutir a relação possível entre arte e política. E ele defende muito a ideia de uma arte que cria... Não é uma arte que emite uma mensagem política, mas é uma arte que cria dissenso, que cria conflitos, que cria dispositivos capaz de desmascarar um pouco as aparências dessa sociedade do espetáculo que nos envolve, que está tudo ritualizado, ou seja, há um teatro das relações humanas, e isso, quando vai para a sociedade do espetáculo, ele diz que virou uma grande roteirização publicitária. Entendeu? Então, eu, assim... E só fechando essa questão do documentário da ficção, eu também estava lendo um texto recentemente de um autor francês chamado Roger Audin,
que ele analisa a relação do documentário e da ficção, não do ponto de vista da obra realizada, mas do ponto de vista de quem assiste, ou seja, da recepção. E ele diz que há uma leitura fictivizante e há uma leitura documentarizante. A leitura documentarizante nossa é quando a gente parte do pressuposto de que aquele enunciador que está ali é real. Agora, a ficção e o real dialogam. Há filmes que são extremamente... ou seja, que são capazes de... Por exemplo, o que o Dostoiévski fez com os ataques epiléticos dele nos romances que ele escreveu, ou seja, é um exercício de autoficção, mas que talvez só a ficção seria o caminho possível para se chegar a essa camada mais profunda do real. Eu acho que a ficção é um instrumento de muito mais profundidade para a gente chegar a camadas mais profundas do real. E só para brincar, assim, eu fiz uma oficina com o Abbas Kiarostami. Na verdade, eu fiz um filminho durante a Mostra de São Paulo, e aí ele falou na oficina, ele falou, olha, documentário é câmera de segurança de caixa eletrônica de banco. O resto tudo é ficção. Aí eu comentei isso com a Lili Fonseca, e isso se não for uma atriz que estiver tirando dinheiro, né? Ou seja, se estiver tirando dinheiro, aí tudo é ficção, mas é isso aí. Bom, obrigado, Evaldo, por essa exposição erudita aí, que acabou com a minha frase da voz a alguém e tal. Mas a ideia é a seguinte, ninguém precisa que se dê a voz, todo mundo tem voz. Mas se o Paulo Sacramento não tivesse ido lá com a câmera dele, com o equipamento dele portátil ali, moderno e tal, e entregue esse equipamento para aquele pessoal, não tivesse tido essa relação do cara de classe média, branco, universitário, não sei o quê, com a população carcerária, não existiria esse filme. Isso é que eu considero como um gesto militante, um gesto engajado de realização dessa ponte. Mas o que é extraordinário no filme do Paulo é a oficina, é o atrito, é a relação. Sim, claro. Que gerou aquela sequência lá da madrugada, que é extraordinária, uma das sequências mais maravilhosas e de mais força do documentário brasileiro de todos os tempos. Mas ali tem todo tem um atrito de corpos, claro, ali, né? de trocas e acertos e de encheções de saco. Ou seja, documentário, claro, é um território difícil. A nossa grande referência no documentário, que é o Eduardo Coutinho, né? Sempre deixou claro que é isso. Assim que você liga uma câmera, você cria uma outra realidade. Você não está captando uma realidade dada, uma realidade pré-existente. Você está criando uma nova realidade, né? Que pressupõe a relação de quem está sendo filmado com quem filma, pressupõe a autoconstrução da imagem de quem está sendo filmado. Quer dizer, não é a verdade que está sendo revelada, é uma verdade que está sendo criada ali no momento da filmagem, né? E, bom, eu queria lançar algumas questõezinhas aqui para os debatedores, né? Para tornar talvez um pouco mais concreta essa discussão. Mas, por exemplo, o Paulo Sacramento, então, tinha feito documentários e realizou seu primeiro longa de ficção. Tinha feito vários curtas também, notáveis, mas realizou seu primeiro longa de ficção recentemente, que foi o Rio Corrente. Agora, nesse longa de ficção, ele tem vários momentos documentais, digamos assim, né, que dialogam organicamente com a narrativa ficcional. Por exemplo, tem um show do Arnaldo Batista, né, tem a entrevista do Marcelo Grasman, tem vários momentos em que aquilo é uma digamos, a mise-en-scène, a própria substância do que está sendo mostrado é documental, digamos, né? Eu queria que o Paulo falasse um pouco sobre isso, sobre essa coisa, essa mistura dos registros, né? Como que ele pensou isso, ou como que se isso aconteceu ao longo do processo, como é que foi isso? Bom, eu tenho, enfim, esse filme
Rio Corrente, aparentemente é um filme de ficção, não é isso? Com inserções ou mecanismos, procedimentos ali, alguns documentais no meio dele. Mas ele também é uma outra coisa, que não é nenhum nem outro, que é uma coisa que eu já fazia nos curtas. Ele é um filme experimental, de certa maneira, né? Um filme experimental não puro, que é o que me interessa mais. Misturar as coisas. Eu acho que, enfim, desde que eu consumo, né, os produtos culturais assim, de uma maneira mais consciente, assim, que seja dos 16 anos para cá, enfim, esse hibridismo, essas misturas, enfim, elas estão em todas as áreas, né? Basta citar, por exemplo, Chico Science na música, que foi, né, aquilo que aconteceu. Você pegar e misturar mesmo coisas ali, e daí disso nasceu uma outra coisa, e não por o procedimento pelo procedimento, é porque eu acho que também é muito natural para a minha geração, enfim, que isso aconteça, porque as referências são muitas. Eu não sei o que vai ser da próxima geração, enfim, que muito em breve vai começar também a aparecer de uma maneira mais clara para a gente, né? Mas que teve enfim, uma geração da internet. Eu ainda não sou de uma geração pura da internet, né? A gente pegou uma internet a partir do momento em que eu já tinha uma formação intelectual ou, enfim, ideológica de várias coisas por outros caminhos, né? Eu não nasci ali acessando a internet aos 6 anos de idade. Eu vim conhecer a internet depois dos 20 anos de idade, né? Por ali. Então, acho que isso tudo muda, e muda a maneira como as coisas se processam. Quando eu fui fazer o Rio Corrente, o desafio não era nem para mim não era uma questão, porque todo mundo me identificava como um cara de documentário e tal, porque eu tinha feito esse documentário que teve uma repercussão muito grande, que levou muito tempo na minha vida também fazendo, mas eu fiz poucos documentários. Eu trabalhei em poucos documentários, seja como montador também, como diretor só esse. E eu ia fazer um filme de ficção, que muito provavelmente eu ia misturar coisas ali que me interessavam. Enfim, eu tinha essa sequência do Marcelo Grasman, é uma sequência efetivamente documental, com entrevista, enfim, né, a maneira mais tradicional de se fazer um documentário, talvez, que as pessoas reconheçam, você pegar uma pessoa real e entrevistar e pedir para ela falar do seu trabalho, por exemplo, né? Só que com um personagem de ficção entrevistando aquela pessoa, enfim, já fazendo essa amálgama. Mas tudo ali o que me interessava mais era como chegar numa coisa muito difícil, assim, porque eu não queria. A minha preocupação não era com a verossimilhança, por exemplo, como a Tato falou, ou com tentar testemunhar alguma coisa, enfim, ali trazer uma parcela do real e tal. O filme ele tinha uma ambição, talvez inatingível, um pouco. Que era tentar, de certa maneira, através desse filme de ficção, tentar captar um sentimento, digamos assim, né? Um clima da cidade. Como é que é esse clima da cidade de São Paulo, do país, enfim, o que as pessoas estão sentindo, de certa maneira? Eu queria falar um pouco sobre uma coisa etérea, uma coisa que não é contar a história de uma pessoa, que não era fazer alguma denúncia de alguma injustiça. E, ao mesmo tempo, era tudo isso, porque todas essas coisas acabam envolvidas ali. Era tentar um pouco documentar o indocumentável, era flagrar o inflagrável, o que está aqui, o ar, o que a gente está respirando, o que a gente está temendo, né? O que a gente está querendo, o que a gente deseja, os receios, enfim, as angústias. Me interessavam essas coisas que não são palpáveis, né? Então, é impossível. Como é que se fala sobre o não palpável? Através do palpável, né? Você não tem como filmar esse tipo de coisa. Então, você cria substratos que através disso, você está filmando uma coisa para tentar filmar outra, né? Era um trabalho meio de maluco, enfim. Muitas vezes eu tinha que fingir para as pessoas que eu estava fazendo uma coisa, quando, na verdade, eu estava tentando fazer outra, mas eu não contava para ninguém, né? Eu chamava a equipe e falava, a gente vai fazer isso aqui, é isso, porque esse cara é assim, aquela coisa é assim, mas, na verdade, eu tinha o que estava me movendo a fazer aquilo era inconfessável ali. Ainda mais num set de filmagem onde cada minuto custa milhares de reais ali, né?
Enfim, eu acho que cada filme também é um filme, né? São caminhos assim tão distantes assim. Eu tento fazer filmes também tão diferentes um dos outros, assim, porque me interessa justamente essas coisas todas que o Evaldo estava falando aqui. Para mim, fica brilhando aqui o olho, assim, né, de tentar atingir com coisas palpáveis esse raciocínio, né, essa inteligência humana que, no final das contas, é o que é a cultura. A cultura é isso, né? A cultura não é um quadro, a cultura é um pouco todo o conhecimento humano, né? A sensibilidade humana, enfim, essas coisas que levam a se produzir aquelas coisas num momento e depois não mais em outros, enfim, é uma trajetória da humanidade, assim. Então, são coisas difíceis também de se colocar aqui, mas eu acho que cada filme tem essa busca. Eu acho que quanto mais profundamente a gente for, né, na verdade, de uma busca, seja ela qual for, né, mais esses filmes são interessantes e menos importam qual é o rótulo que a gente está colocando nas embalagens, né? Que no final é o que são vendidas, né? As embalagens também são importantes, porque as pessoas compram embalagens, elas consomem o que está dentro delas, mas elas compram embalagens. E a gente precisa que os filmes sejam vistos, né? Então, mas isso é um outro assunto. Bom, para a Tata, eu queria comentar o seguinte, né, e propor para ela desenvolver esse assunto. Você falou que seus filmes de ficção, alguns são claustrofóbicos, até, né, Um Céu de Estrelas e o Através da Janela, que se passam quase todos dentro de um espaço fechado, né, de uma residência, nos dois casos. Mas o seu último longa de ficção, seu mais recente longa de ficção, hoje, também é até talvez mais claustrofóbico, de certa maneira, que os outros, porque se passa todo também dentro de um apartamento, né? E o Antônia, que é o outro longa de ficção seu, pelo contrário, um filme muito permeável, muito poroso, digamos, para a realidade social ali da periferia de São Paulo, né, a realidade cultural daquela juventude e tal. E, por isso, até ele parece se aproximar mais do documentário, né? Mas o que eu queria falar, quer dizer, se quiser falar um pouco sobre essa relação entre os seus longas e ficção, seria ótimo. Mas o que eu queria propor para você falar um pouco é que agora você está preparando, pelo que eu sei, pelo que a gente sabe, você está preparando está fazendo, né, um documentário mesmo, um longa-metragem documental, que eu acho que até agora você não tinha feito, um longa documental, né? E agora você está fazendo um sobre um personagem bastante controverso, que é o José Dirceu, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, também, já que nós estamos falando de cinema militante, de crítica visual do mundo, né? O que te impulsionou, assim, o que te provocou a fazer esse filme esse documentário a respeito do Zé Dirceu? Deixa eu complementar a sua pergunta. E Tata fez um documentário belíssimo sobre questões familiares dela, que é um filme muito, ou seja, é um exemplo de que, às vezes, arte é cura para a nossa loucura, assim, de alguma maneira. Ou seja, é uma forma... Ela é um filme muito corajoso, que é um documentário que ela fez sobre a família dela. Não sei se ela poderia comentar também, que é um filme que me afetou muito. Muito bem lembrado. O documentário se chama O Rei do Carimã e é uma história que começou no dia da morte da minha mãe, que eu estava ali, né, o velório, o caixão, e o meu tio, irmão do meu pai, começou a falar do meu pai e da minha mãe, como eram pessoas muito boas. Verdade, tio, e seu pai. E aí ele começou a descrever situações do meu pai que implicavam nele ter dinheiro, né? Porque comprou isso, fez aquilo, levava a família para passar férias em Santos, isso fim dos anos 40. E eu, mas tio, de onde meu pai tirou dinheiro? Você não soube, seu pai teve muito dinheiro, mas como, cadê? Isso foi antes. Oi? Ele passa, é um documentário de 52 minutos, passa bastante na televisão, é um doc-TV. E aí meu tio fala, isso foi antes dele conhecer sua mãe, ele teve depois um problema, ele foi para o Mato Grosso.
E isso meu tio contou ali com minha mãe morta. Meu pai já tinha morrido em 84. E eu comecei a perguntar, depois, né, do enterro, da cremação, enfim, né, para a minha família, para os meus outros tios, irmãos do meu pai, sobre isso. E cada um contava uma história. A história era esquisita, mas... né, meu pai era um fabulador, ele contava 1000 histórias, nunca tinha muita certeza se eram verdades ou se eram histórias para a gente dormir, né, para nos encantar. E acabei fazendo um filme para descobrir. E o filme revelou os fatos para a minha família, porque eles não estavam inventando cada um pedaço, é que eles realmente não sabiam. E foi maravilhoso para a gente, foi muito curativo mesmo. Foi eu acabei chamando, né, esse filme de um dos pedaços de uma trilogia do Iluminar o Passado, composta por esse filme, Eu Trago Comigo, que é uma série que eu fiz para a televisão, que agora vai virar um longa, estou finalizando. E o Hoje, que é esse filme que está no iTunes, está em DVD, que eu lancei o ano passado, que também é uma história de iluminação do passado, né? Uma mulher que compra um apartamento, é com a Denise Fraga, ela compra um apartamento com dinheiro que ela recebe de indenização do governo brasileiro pela morte pelo desaparecimento do companheiro dela. E no dia que ela muda para esse apartamento, o companheiro volta. Então, é um encontro, né? O filme é um encontro dos dois, e ele se passa completamente dentro desse apartamento, na São Luís, o apartamento que ela compra. Esse filme tem uma relação muito interessante com a realidade, porque eu comecei... Enfim, o primeiro contrato dele é de 2005, eu fui filmar em 2011, finalizar em 2012, terminar e lançar em 2013. Aquela demorança, né? E quando eu lancei o filme, meses antes, desculpa, eu tomei contato com um texto do Bernardo Kuzinski sobre os sobreviventes e sobre a culpa dos sobreviventes de situações como o Holocausto ou como a tortura na época da ditadura, né? E aí também, a partir de então, o governo federal passou a ter o Ministério da Justiça passou a ter um projeto chamado Clínicas do Testemunho, que é ouvir pessoas que foram vítimas de repressão e com o objetivo de cura, né, principalmente, das pessoas falarem, porque é justamente o que o Bernardo Kuzinski dizia, né, quem passa por uma situação de violência não fala. Né, a maior imposição da tortura é calar as pessoas eternamente. E no caso desse filme hoje, a personagem fala, e as clínicas do testemunho também provocavam a fala. Né, e até hoje a gente está vendo as comissões da verdade, que é justamente buscar a verdade através do testemunho. E esse filme parece que ele foi feito para esse momento, só que não foi, né? Ele só acabou, né? Era outra motivação, inclusive, né? Eu tinha uma motivação pessoal para fazer essa história, e ele acabou caindo, né, nesse contexto perfeito, de certa forma, né, o contemporâneo. Mas eu queria comentar uma coisinha aqui, meio provocada pela Hora de los Hornos e pela essa história de dar a voz ou não dar a voz. Tem um livro incrível que eu amo, que vocês conhecem, que é Cineastas e a Imagem do Povo, que eu recomendo a todos que leiam, todos que estão interessados, né, do Jean-Claude Bernardet, nessa discussão, onde o Jean-Claude analisa os discursos dos filmes. Ele começa com Geraldo Sarno e ele chega até Aloysio Raulino na primeira edição, quando Aloysio dá a câmera para um agricultor, né, no Jardim Babilônia, Jardim Nova Bahia. E o Jean-Claude, ele é um cara muito interessante, porque ele analisa o discurso e os dispositivos do discurso. Então, é uma leitura que eu acho fundamental para quem está trabalhando com isso, porque ela remete a como é que você opera o discurso. Por que isso é importante também?
e aí eu vou chegar na tua última provocação. É importante porque o dispositivo, você compreender o dispositivo é uma libertação, né? Você percebe como é que o discurso opera. Sei lá, quando a gente estuda gramática, né, no primário, ou quando a gente estuda análise do discurso, enfim, né, você passa a ver, ou quando, sei lá, você conhece as técnicas de atuação, né, às vezes você passa a ver alguém operando e você admira ou não, enfim, mas você compreende, né, o que está acontecendo. Esse projeto, o Vilão da República, ele surgiu exatamente por isso, né? Quer dizer, na verdade, ele surgiu em 1989, de verdade, quando se construiu, né, na minha opinião, quando havia, né, uma nítida, enfim, estava sendo operado pela imprensa, em especial pela imprensa audiovisual, a construção de um caçador de Marajá, de um cara que é o Collor, né, que era o redentor, que ele iria redimir a corrupção no Brasil, ele iria redimir, enfim, as mordomias, as injustiças, etc. E eu olhava para aquela construção, na época ainda havia televisão, assistia televisão, e eu via esse discurso sendo operado. Eu via uma narrativa assim tão claro quanto essa água aqui, sendo posta em ação, né? E a partir daí eu sempre me interessei muito pelo discurso da televisão. Sei lá, o meu segundo documentário se chama Queremos as Ondas do Ar, e é um discurso, é um filme que trata, né, dessa comunicação que até pouco tempo atrás existia no Brasil, que eram 5 canais de televisão de mão única, ou seja, você cansado de chegar na sua casa, aliás, até hoje acontece, né? Você liga aquilo e fica recebendo, sem crítica, qualquer coisa que é colocada na tua mesa, sem nenhuma crítica. E o Caçador de Marajás foi uma construção que, inclusive, nos levou a eleger aquela criatura. Um pouquinho depois, pouco tempo depois, eu estava num debate com o Jorge Furtado, o cineasta Jorge Furtado, que acabou de lançar um filme chamado Mercado de Notícias, tratando, inclusive, disso. Acho que, aliás, ainda está em cartaz, talvez. Onde ele afirma uma coisa que ficou comigo até hoje, que é: se o povo brasileiro fosse alfabetizado audiovisualmente, nós nunca teríamos elegido o Collor. E é verdade, né, porque os dispositivos eram claros, né? Uma vez eu vi uma palestra da Marilena Chauí, que ela falava assim: ele é alto, forte e esportivo, nós somos baixos, né, vira e mexe doentes, gordinho, a gente tem barriga, ele não, né, a gente tem cabelo pichain, ele não, ele anda de jet ski, a gente não tem, ou seja, ele é tudo que a gente quer ser. Então, é claro que ele é o homem ideal para, né, para governar a gente, e o discurso foi construído ali. Pois, quando eu comecei a ver, em 2004, as denúncias do Mensalão, eu ali vendo inocente, né, acho que hoje eu sou mais militante do que o que eu era na época, mas ali vendo, eu, né, vi aquilo. Nunca tive simpatia pelo Zé Dirceu, eu fui do início do PT, né, fiz campanha de filiação em 82 e achei aquilo muito chato, eu larguei, nunca mais voltei, depois da campanha de filiação. Eu não sei quem é a bola no PT, sabe? Aquela granfina do Nelson Rodrigues, ele descreve uma granfina que vai ao campo de futebol, né, quando começa a ser moda, ir ao campo de futebol, e a granfina chega e ela pergunta quem é a bola, tamanha a ignorância dela. Eu sou assim, em termos políticos, eu não sei quem é quem, mas eu consigo identificar um discurso construído. E ali eu via nitidamente um discurso construído para criar um vilão, que era o Zé Dirceu. De várias maneiras, né? Tudo resvalava ali, as coisas iam para aquele, né, para aquele caminho, aí depois, né, tinha uma coisa assim, aquele circo todo foi armado num momento, né, 2005, logo em seguida teria a campanha para a reeleição de presidente,
Aí depois teve, enfim, nem sei exatamente, né, as etapas do julgamento, das acusações, não sei falar agora, nesse momento, mas a grande certeza veio, a grande certeza não, mas o grande apoteose, talvez, né, para mim, desse espetáculo do Vilão da República, aconteceu, eu estava fora em 2012, na época foram as eleições para prefeito, né? E eu cheguei às vésperas do segundo turno. E no dia que eu cheguei de manhã, estava no exterior, e aí fico em casa, não vou trabalhar. No fim do dia, eu ligo a televisão um pouquinho para ver o que está acontecendo. E aí eu vejo o mensalão acontecendo, o julgamento, e o Barbosa ali desfilando, e aqueles caras, aquele empoamento, aquela coisa toda. E, de repente, termina o julgamento, entra uma vinheta do jornal e acontece o jornal. Aí aquilo, para mim, era de um escancaramento, né, de que aquele julgamento mediatizado do jeito que é um espetáculo televisivo para nós. Quer dizer, né, o dispositivo era muito claro. Então, esse filme, Vilão da República, é um filme que busca, que eu estou tentando fazer, e que busca investigar essa construção dessa vilania. Esse é o filme. Teve uma outra reflexão que eu fiz assim, em 2010, logo depois das eleições, uma pessoa da Carta Capital me procurou para eu escrever assim, uma provocação, né, que filme eu faria sobre as eleições de 2010. E aí eu fiquei pensando, né, o que eu ia fazer, e eu pensei que o único filme que eu poderia fazer sobre as eleições de 2010 era um filme onde eu montaria as imagens gravadas de outras pessoas, porque a grande diferença de 2010 é que esse dar a voz que a gente, né, que o Raulino lá atrás, aí que o Paulo, e que a gente fala, e não sei o quê, não precisava mais, as pessoas tinham a voz. Aquele papo que eu comentava, né, no meu curta Queremos as Ondas do Ar, que a informação é de mão única, né, porque só a televisão emite, você não tem a possibilidade de responder ao discurso da televisão. Isso acabou, em 2010 foi evidente, porque as pessoas tinham acesso às câmeras, acesso à internet, e estavam o tempo inteiro produzindo conteúdo. E dialogando, e a televisão já não era mais, né, não é ainda, né, e espero que nunca volte a ser, a única fonte de informação e de entretenimento. As pessoas produziam imagens. E aí, assim, né, eu escrevi ali, eu nem me lembro exatamente, né, vários filmes que tinham me chamado a atenção na internet, né, durante o período todo de campanha, mas um deles, que era como eu terminava o artigo, era de um pessoal de alguma comunidade do Rio, que eu não me lembro qual, que recebia um político que estava indo lá falar, então, vamos votar, porque eu vou fazer não sei o quê aqui, eu vou asfaltar, eu vou trazer pós de luz e tal. E aí foi juntando um pessoal ali da comunidade, jovens, você via, né, a câmera ali meio que sem saber muito bem como captar, e a turma toda, que começaram a questionar esse político. Né, o que você fez nos últimos 4 anos? Né? Inaugurou uma estação, a linha amarela, e de lá para cá não inaugurou nenhuma. Então, o que você está fazendo aqui? O que você vem de novo buscar voto aqui? E acabam tendo uma altercação com esse político, que ele atravessa a rua, é um plano super bonito, ele atravessa a rua câmera, e as pessoas, algumas avançam um pouquinho, né, pela câmera, e você vê, e esse político ele sai sozinho, atravessa a rua, e aí passa um ônibus, né, faz uma cortina, e aí a imagem corta. É altamente cinematográfico e significativo. E isso me fez lembrar imediatamente dos filmes do cinema novo, que sempre terminavam, né, com o personagem indo em direção ao infinito e se afastando da câmera,
e era uma época, sabe, né, me remeteu, né, nem sei o que isso quer dizer, mas ia ali, né, só que tinha um outro significado. Então, eu sinto que hoje esse dar a voz, ele não se coloca, porque as pessoas estão na rede, estão produzindo. Né? Aí é que vem a ideia da Hora de los Hornos, que parava para... Né, que tinha o espaço para discussão, dessa maneira dirigida e dentro do filme. Isso hoje acontece de uma maneira que a gente nem controla. A gente, né, assim, a quantidade de filmes militantes, para voltar ao nosso tema aqui do debate, que estão na internet, defendendo causas ou registrando atividades ativistas, artivistas, é imensa, e elas estão propondo uma linguagem. Né, acho que deve ter alguém, eu sei que tem, né, gente refletindo sobre isso, sobre essa linguagem, sobre os dispositivos, mas aqui no Brasil eu vejo, por um lado, uma televisão, um audiovisual completamente manipulador, sem... Né, são aqueles canais, continuam aqueles canais, a gente tem o cabo, a gente tem uma outra linguagem, uma outra língua, uma outra fala, mas aqueles canais eles estão te informando, porque, né, eles praticam jornalismo e eles não assumem que eles estão fazendo jornalismo a partir de um ponto de vista. Né, eles não estão, de fato, informando, eles estão formando e não assumem, estão reformando, deformando e não assumem esse lugar. Por outro lado, você tem na rede uma quantidade enorme de filmes, né, de peças audiovisuais, de documentários, que estas sim assumem, com mais sinceridade, o ponto de vista do emissor. Quem é que está falando? Eu estou falando desse ponto de vista. Né, por exemplo, sei lá, tem filmes que defendem a legalização da maconha. Da onde eu falo? Desse lugar. Eu não estou escondendo, eu não estou dizendo que, sei lá, que São Paulo está às escuras porque eu estou defendendo que a GE troque todas as lâmpadas da cidade. Né? Não tem, a mentira não está colocada, né? Porque, e nem a ideologia. Então, hoje, eu estou defendendo o filme ideológico. Eu acho que o filme ideológico, ele deixa claro da onde você está falando. E não deixar claro da onde você está falando é a pior coisa, porque você ele faz o assistente, o espectador, comprar gato por lebre. Então, você assiste Jornal Nacional, você tem certeza de que aquilo que está sendo dito é verdade, quando, na verdade, não é necessariamente. E, na maior parte das vezes, é uma manipulação. Um exemplo disso que a Tata acabou de falar foi o que nós vimos no ano passado, na época das grandes manifestações, com a mídia ninja. Né? A mídia ninja era uma maneira de se contrapor ao discurso oficial da grande mídia, né? E que muitas vezes desmascarava justamente essa manipulação. Né? E, curiosamente, acabou influenciando a própria produção na forma, né? Claro, não na proposta, mas na forma, acabou influenciando a própria produção de jornalismo da TV. Né? A Globo passou a usar também repórteres lá no meio da multidão, filmando com celular, ou com equipamento semelhante. Né? Claro que com outros objetivos e com uma edição também totalmente diferente, mas, de certa maneira, abalou, né? A própria Globo teve que mostrar no Jornal Nacional, falou assim, a polícia disse isso, mas imagens da mídia ninja mostram que não sei o quê, né? Porque essas imagens já estavam ganhando expressão na internet e não tinha como escondê-las, né? Então, pelo menos para dar um arremedo ali de satisfação, eles tiveram que mostrar algumas coisas. Então, é interessante isso, né? Como essa mídia ninja acabou abalando um pouco essa hegemonia da grande mídia, especialmente da TV majoritária, que é a Globo. Né? Agora, eu queria, já que nós acabamos enveredando um pouco por essa relação com o jornalismo, né, com a construção da imagem, com a construção do real pela mídia, eu queria provocar um pouco o Evaldo, provocar mesmo no bom sentido,
que é o seguinte, o Evaldo, né, quando eu conheci o Evaldo, ele era um jornalista já brilhante, importante, editor do Caderno 2 do Estado de São Paulo. E depois o Evaldo começou a fazer filmes, né? No começo a gente não sabia se era uma coisa assim, uma coisa passageira, e acabou virando um cineasta de mão cheia, quer dizer, um documentarista muito produtivo, né? Que acabou fazendo documentários importantes e variados, vários temas. Outros jornalistas, outros críticos, jornalistas e tal, acabaram também passando para a realização. Quer dizer, o Evaldo, de certo modo, ele sinaliza um fenômeno mais geral, né? Vários dos nossos colegas acabaram também fazendo filmes, mas nenhum com esse empenho e com essa dedicação plena que o Evaldo passou a assumir. Até onde eu sei, você acabou abandonando o jornalismo, né? Até onde eu sei, você abandonou o jornalismo, né? Trocou mesmo pelo cinema. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, assim, de por que num determinado momento, mesmo sendo um jornalista muito bem sucedido, que trabalhava num grande jornal, né, de grande circulação e tal, e com prestígio e tudo mais, resolveu... o que te levou a fazer cinema, buscar outro meio de expressão, outro meio de atuação, digamos, né? Não, na verdade, o jornalismo foi um acidente de percurso de 30 anos na minha vida, mas há sempre tempo de retomar nossa... Eu fiz cinema. Eu me formei em cinema na Universidade Federal Fluminense e, na verdade, eu queria fazer cinema e fazer ficção. Então, estou me aproximando da ficção. Eu sou um jornalista acidental e um documentarista acidental. Estou me aproximando da ficção. Estou fazendo ficção no teatro, às vezes, escrevendo peças. Mas eu, como a Tata estava comentando do Collor, eu entrei na faculdade de cinema em 79, saí em 83. Aí fui fazer cursos. Aí fiz uma oficina com Joaquim Pedro de Andrade, uma oficina com Domingos Oliveira. Aí fui fazendo curso de dramaturgia também. Aí o Collor acabou com o Embrafilme. Então foi uma corja, e o jornalismo me chamando. E uma corja mesmo, porque eu estava no jornalismo, eu entrevistei a corja inteira. Eu fui a Brasília e havia um desamor pelo país, assim, uma vontade de acabar com tudo, né? E na verdade, eu sou órfão dessa tragédia, que foi uma tragédia, e aí eu enveredei pelo jornalismo, sublimei essa vontade, esse meu amor à arte no jornalismo, mas enfim, eu trabalhei muito em sucursal, fiz plantão de sequestro, entendeu? Fiz chacina, assim, mas eu nunca foi minha verdadeira vocação, assim. Eu sempre tive uma sensação de incompletude, assim. Eu gostava e trabalhava com arte, com cinema, mas não era... Uma vez eu estava... O Leon Kakoff, querido amigo, ele me chamou para fazer lá um filme dos 30 anos da Mostra. Eu falei, Leon, vamos fazer um filme aqui e tal, mas não vamos fazer um filme... Tata até entrevistada no filme. Eu falei, mas não vamos fazer um institucional, vamos fazer um... Pô, de repente tem críticos, tem cineastas, vamos fazer um filme bacana aqui, sobre a paixão pelo cinema, colocando a crítica e os cineastas no mesmo pé de igualdade. A gente começou falando acho que foi Tata que falou da relação da crítica com a realização, né? E aí eu falei, eu acho que assim, o processo artístico se completa no olhar do crítico, que contextualiza, que na história da arte, na história da filosofia, enfim. E eu fui fazer esse filme. Aí eu estava ali acho que no Bombril, que era Bombril, depois virou Cine Varia Cultura, e eu com uma mini DV lá, com um fotógrafo, até que eu entrevistei a Tata ali. Aí o Leon, Evaldo, vem cá. Aí eu falei, o que houve? Ele falou, eu chorei aqui. Eu falei, mas você chorou por quê? Ele falou, porque eu fico emocionado em te ver. Ou seja, você era um editor de um caderno de cultura e você, nesse entusiasmo aqui, com uma mini DV, numa produção precaríssima aqui, não sei o que lá. Eu falei, mas Júcia, a gente não deve desistir da gente mesmo. Eu talvez era muito mais feliz, sou muito mais feliz
fazendo cinema de guerrilha do que, sei lá, almoçando com o ministro da Cultura no auditório do Estadão, entendeu? Acho que não era muito. Eu sempre quis fazer. Eu quero fazer ficção, não estou conseguindo, estou me aproximando. O documentário foi uma possibilidade de fazer cinema, porque você faz documentário na guerrilha, mas quando as comportas de 30 anos abertas, fechadas, quando se abriram, deu no que deu. Comecei e até hoje, eu estou filmando muito. Queimei minha indenização do Estadão, toda fazendo cinema, deveria botar lá. Não, inclusive eu tenho muito carinho, porque na verdade, o Estadão me devolveu ao cinema. Eu fui fazer um curso de cinema em Nova York, havia uma verba de reciclagem, na época que quem assinou essa verba foi o Antônio Pimenta Neves, que você sabe quem é. O primeiro agradecimento do meu filme, que virou um assassino. Você vê a ironia do destino, né? Mas ele que pagou um curso de cinema em Nova York, eu fui 3 meses, fiz um curta lá, e aí tinha que fazer um filme. E eu fiz um curta, e ali eu não consegui. Aí eu fiquei um período no jornalismo, mas não consegui mais. Ou seja, a gente não pode desistir da gente mesmo, tem que... Não tive a sorte, por exemplo, do Paulo, da Tata, que eu tenho 54 anos, sou um cineasta tardio, mas eu tive que correr atrás do tempo perdido. Que legal. Bom, gente, a gente tem um limite de tempo, né? E acabamos falando bastante aqui, por culpa minha também. Então, a gente gostaria de abrir para perguntas, eventuais colocações da plateia. A gente tem uns 15 minutos para conversar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver pergunta, mas for tímido, acho que pode mandar por escrito, eu faço aqui. Bem, boa noite. Boa tarde ainda, né? Só primeiro respondendo o que você falou no começo, né? Por que as pessoas vieram aqui para ver essa questão, né? Eu sou da área de exatas, né? Mas eu tenho uma parte para descarregar, diríamos assim, sou de chão de fábrica, engenheiro químico, e faço um trabalho na minha cidade, que é uma cidade pequena, com um jornal, a parte de cultura, né, fotografia, eu gosto muito, então vim assistir por causa disso. Eu acho que eu milito nessa área de meio ambiente, né, cultura e educação. Mas a minha pergunta vai um pouco para você, Tata, porque... você falou em certo momento que do ponto de vista do Jornal Nacional, né? E os documentários mostram, na verdade, o ponto de vista de vocês, certo? Não é o mesmo risco, né? De passar, de repente, sem militância nenhuma aqui, né? Uma imagem errada para a população? Só isso. Estou dizendo é exatamente isso. Quando eu assumo um ponto de vista, eu me mostro. E você tem condições de dizer eu concordo ou não concordo. Quando o Jornal Nacional afirma que o que ele diz é a verdade, ele não se mostra. Quem está dizendo que é verdade? É o jornalista, é o editor, é o dono da rede? Quem? Você entende? O que eu estou propondo é você se revelar como interlocutor. Do meu ponto de vista, a história foi assim. E eu estou muito à vontade, assim, na minha vida afetiva, com a ideia de ponto de vista, porque esse foi o ensinamento do meu pai, contador de história, que ele contava a história do seu ponto de vista. O Chapeuzinho Vermelho era do jeito dele, entendeu? Do outro era outra coisa. Então, a ideia de que cada um conta uma história... E de que cada um está falando de um lugar, ela me é muito cara, e eu acho que essa é isso aí. Né? Sei lá, uma vez eu fiz uma pequena provocação aos meus amigos, chamada SP-PAN 360 graus. Eu chamei 9 amigos, e alguns fizeram duplas, e dei as mesmas condições
Eu ganhei um dinheiro de um edital de cinema para fazer isso, de vídeo para fazer isso. As mesmas condições para todos eles. Era uma fita, uma TIC ainda, 4 horas de uma equipe, e tinham que fazer um filme no Anhangabaú, e teriam, sei lá, acho que 12 horas de edição. Porque justamente eu queria revelar como cada um tem um olhar diferente sobre aquele mesmo espaço em condições idênticas de produção. Porque cada um é um emissor. Né? E uns fizeram documento, sei lá, a Regina Reda fez um desfile de moda documental com aquelas pessoas que estavam lá, e a locução dela é incrível. O outro foi lá, fez uma coisa mais séria. A Mirella foi e flagrou um suicídio, uma pessoa que se jogou. Enfim, né, mil coisas podem acontecer. O Fernando Bonassi filmou um cartão do Vale do Anhangabaú dia e noite, por exemplo. Né? Mas justamente é isso, essa é a honestidade que você encontra na maior parte das vezes nos realizadores, e na televisão não, porque não tem ninguém que questione isso, porque são 5 que têm poder absoluto. Então, eles fazem o que quiserem com o discurso. É isso que eu acho, essa é a diferença radical entre eles e eu, por exemplo. E você? Quer acrescentar uma coisa? Alô? Alô? Uma coisinha engraçada, quando eu fui fazer o Prisioneiro, né? Quando eu estava ensinando os presos a filmar, a minha teoria por trás era muito simples, era que usar uma câmera de cinema, de vídeo, hoje em dia, é muito mais fácil do que usar uma caneta. Né? Então, assim, você ensinar uma pessoa a usar uma caneta é um negócio extremamente complicado, vai levar anos. Né? E te ensinar a usar uma câmera de vídeo, as pessoas já estão minimamente, eu acho, enfim, é claro que com coisas diferentes, e até vou chegar nisso, alfabetizadas audiovisualmente. Então, elas sabem o que é um plano geral, um plano fechado, enfim, uma câmera na mão, isso as pessoas sabem o que é. Mas elas não entendiam muito, então a gente no começo começou com um curso rápido, que depois acabou e foi para a prática, elas não entendiam muito a questão do ponto de vista. Eu ficava explicando isso, tudo isso que a Tata falou aqui, eu falava, elas não entendiam exatamente o que era isso, mas por que né, era importante saber de quem era o discurso e tal, eles não entendiam de forma nenhuma. E eu tentava falar para eles, enfim, o nome do filme é O Prisioneiro da Grade de Ferro, Autorretratos. Né? Foi o nome que a gente chegou a essa conclusão depois e tal, que era, tudo bem, talvez a ideia primeiro fosse fazer um autorretrato, né, da cadeia por aquelas pessoas, depois a gente percebeu que não, que cada um ia dar a sua contribuição, e aquilo era um álbum de figurinhas de autorretratos possíveis de 1000 pessoas, inclusive de mim mesmo, né? O autorretrato de mim, da minha equipe, do fotógrafo, daqueles presos, enfim. Mas quando é que eles entenderam a história do ponto de vista? Eu mostrava alguns filmes para eles, alguns documentários, eles gostavam ou não gostavam, mas não entendiam por quê. E daí, um belo dia, eu peguei o institucional da Denadai, que era a empresa que que entregava comida para eles. E eram 10 minutos brilhantes, mostrando como eles comiam muito bem. E daí eles entenderam que eles não comiam tão bem assim, e entenderam muito bem que aquilo era um ponto de vista do dono da empresa que entregava comida para eles. Boa tarde. Eu fiquei curioso com o seu comentário, José, quando você menciona que com a câmera na mão é uma realidade, quando eu visualizo isso é uma outra. Eu queria agora, com os debatedores, entender melhor isso. Como é que é para vocês, quando vocês estão nesse momento das câmeras e quando está projetado para nós? Como é que fica isso para vocês? Como é que isso reflete de modo que vocês falam, não era isso mesmo, ou não era, ou o momento que eu passei lá foi como é que é isso? Só tentar explicar rapidamente o que eu quis dizer. É que, partindo de uma formulação do Eduardo Coutinho, né? É que se estivesse mostrando aqui, se tivesse uma câmera oculta e ninguém soubesse, né, ia ser uma determinada imagem. Agora, se o cara falar assim, vou ligar a câmera aqui e tal, já ia ser uma outra realidade, porque vocês, estando conscientes de que essa câmera está ligada, iam ter outro tipo de atitude diante da câmera. E assim como uma conversa informal é diferente de uma conversa gravada ou filmada. Né? Então, a ideia é de que no momento em que se liga uma câmera, né,
se estabelece uma relação entre quem está filmando e quem é filmado. E quem é filmado sabe que está sendo filmado e se constrói, digamos assim, diante da câmera. Constrói uma autoimagem que tem uma parte de verdade, claro, mas tem uma parte também de construção, né, de criação, de ficção, né, de autoficção, digamos. Então, essa é a ideia. A sua pergunta já parece um pouco diferente, né, da diferença entre o que é filmado e o que é visto, né? Aí eu deixo com os realizadores. Qual que é a percepção de vocês, né? Como que fica essa entrega? Não, eu acho assim, inicialmente, essa questão do ponto de vista, o cinema, nem tudo cabe no cinema. Né? O cinema, quanto mais consciência e clareza você tiver do recorte que você está fazendo do mundo, mais profundo vai ser teu filme. É uma linguagem metonímica por excelência, que você vai buscar o todo numa parte. Talvez, sei lá, na literatura caibam 80 páginas de descrições geológicas de canudos lá nos sertões. Mas nem tudo pode vir a caber no cinema. Mas como linguagem, o cinema ele vai em busca, entendeu, do todo num pequeno fragmento. Então, você tem que ter clareza do recorte que você está fazendo. Quando eu falei essa coisa do Comolli lá, por exemplo, o documentário ele é mais artesanal. Então, ele acha, por exemplo, que o documentário é capaz de provocar irrupções de real nessa sociedade do espetáculo que nos envolve. Hoje, com essas redes sociais que as pessoas têm tem o poder do discurso audiovisual, captam, editam, filmam, colorizam, né? Botam diferentes aplicativos com filtros, sonorizam. Então hoje o discurso audiovisual está disseminado em tudo, né? As pessoas têm esse poder. Como um realizador vai interagir com isso? Agora, essa questão da auto-mise-en-scène que você estava falando, eu adoro o Comolli, eu sou um pouco obcecado pelo Comolli, porque eu acho esse cara muito... Porque ele estuda de que maneira se constrói as relações de poder na nossa formação do olhar desse mundo que a gente vive. E ele fala dessa questão da auto-mise-en-scène. Óbvio que você posiciona uma câmera e nada é espontâneo diante de uma câmera. Né? As primeiras imagens da história do cinema lá, tem um filminho dos irmãos Lumière, que é A Refeição do Bebê, já se fala da auto-mise-en-scène do bebê fazendo gracinha, ou seja, é uma auto-mise-en-scène para a câmera. Mas o Comolli ele tem uma reflexão que eu acho genial, que ele diz o seguinte: quando você filma alguém, existem duas camadas na pessoa que você filma. Uma camada que ele chama do hábitos, que são possibilidades de pulsões do inconsciente, ou seja, de atos falhos que ele possa vir a fazer. E ele traz com ele, ao mesmo tempo, a realidade que o cerca. Então, aqui nós somos os debatedores. Então, há todo uma mise-en-scène corporal, ele como mediador, entendeu? Ou você na sua relação de trabalho e tudo. Mas ele fala dessas duas camadas ao filmar alguém. Mas ele fala de uma terceira camada, que é colocar alguém em cena, é se colocar em cena, mesmo que a gente esteja no extracampo. De alguma maneira, quem a gente filma nos devolve o nosso olhar fora de cena. Então, quando você filma alguém, você tem essa relação meio tripolar ali, meio misturada, entendeu? Agora, nada é espontâneo diante de uma câmera. Não existe a realidade nua e crua, sobretudo num mundo virtualizado como esse que a gente vive, em que a questão da presença, sabe, eu vou na minha casa, cada um na sua traquitana tecnológica. Você dirigir a palavra, é mais fácil você mandar uma mensagem de texto hoje. Para se comunicar com alguém, as pessoas vão te dar mais retorno do que uma relação olho no olho presencial.
Então, isso é uma grande ficcionalização que a gente vive, em que as pessoas estão ali. Estou até com meus 2 filhos na plateia. O meu filho fica no computador fazendo pesquisa, a minha filha vendo cena de novela, a outra mandando mensagem. Ou seja, há uma virtualização da sociedade contemporânea, que é um pouco essa discussão da sociedade do espetáculo, que cria uma alienação. E eu acredito, assim como Comolli, né, que é esse autor que eu estou citando, que o documentário, por ser mais artesanal e não ter esse também, ele é capaz de provocar uma fratura, uma brecha, um dissenso, como eu estava falando, ou seja, um conflito, entendeu? Na verdade, talvez o documentar hoje seja criar dispositivos, como o Paulo criou para fazer O Prisioneiro, como a Tata, ela criou um dispositivo para repensar a história da família dela, num ato de discutir o próprio processo, né, materializado na própria construção do filme. Então, na verdade, eu acho que é mais por aí. O real é uma representação. As nossas lembranças são ficcionalizações. O cinema do Coutinho digamos, ele provoca, ele deixa que a outra figura se autoficcionalize diante da câmera, só que utilizando o próprio imaginário, que gera uma verdade documental. Quando você se autoficcionaliza com o seu próprio imaginário, talvez você possa encontrar uma verdade do fundo da tua alma. Eu não sei se a Tata e o Paulo querem falar alguma coisa sobre isso. Seria, na verdade, o encerramento da nossa conversa, infelizmente, que está muito boa, mas vai haver um outro debate aqui em seguida, que, aliás, tem a ver em alguma medida com o nosso, que é sobre roteiro, né? Acho que da literatura ao cinema. Mas, então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Não sei se o Paulo e a Tata querem falar alguma coisa atendendo a última pergunta que foi feita. Tá respondido. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito gostoso estar aqui conversando sobre cinema no meio dos livros, né? E obrigado, até a próxima.